pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca e hoje o nosso tema é mudanças climáticas, por isso nós convidamos o Dr. Marco Schettert, advogado, escritor, ambientalista, inclusive que regressou há algumas horas da Argentina, vai contar histórias sobre o que ele viu lá no país vizinho, a preocupação que há por lá também com relação às mudanças climáticas, e Arno Kumlin, ele que é um arquiteto urbanista absolutamente reconhecido em todo o estado de Santa Catarina, que atua em todo o Brasil, que também regressa de uma viagem fora da região, a trabalho, e é uma pessoa muito preocupada com a questão ambiental. Com certeza será um bate-papo bem legal. Deixa eu botar o doutor Marco Schettert primeiro nessa conversa. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para bater um papo aqui no podcast do Grupo Marca. Essa história de mudança climática, isso aí é mito? Isso é alarmismo de pessoas que são exageradas ou efetivamente está acontecendo? O Enio, brigar contra o óbvio é loucura. E quando a gente segue na direção de proteger o planeta Terra, é sinal de que a gente ama, não é isso, o ser humano e quer essa Terra para gerações futuras. Arno Kumlin, e várias vezes eu estive com você em programas de televisão e eu sei que você não gosta muito dessa ideia daqueles que creem que há exageros e que o câmbio climático não existe. Você até fica meio aborrecido com isso às vezes. O que você pensa a respeito das pessoas que não acreditam nisso? Você acha que essas pessoas precisam ser alertadas com urgência? Como é que você lida com isso? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre essa questão. Essa questão de não acreditar ou dizer que isso é cíclico na Terra, em parte os negacionistas têm razão. Nós já tivemos temperaturas de 3 graus centígrados, 4 graus, acima do que temos hoje. Isso há 3, 4 milhões de anos atrás. Inclusive o nível do mar de 15 a 20 metros mais alto. Só que naquela época, tínhamos uma quantidade de gás carbônico na atmosfera que era jogada através dos vulcões, que estavam em erupção constante, e mais a queima de produtos orgânicos, que gerava esse CO2 na atmosfera. Isso foi enterrado ao longo de milhões de anos. Naquela época não existiam calotas polares, ou seja, houve uma mudança no clima. Foi reduzindo a temperatura e todo esse CO2 foi enterrado. O homem fez isso nos últimos 200 anos. Tá colocando o CO2 que estava enterrado de volta na atmosfera. E hoje nós temos níveis de CO2 na atmosfera superiores ao que tínhamos na época de 3 milhões de anos atrás. Ué, mas com base no que você acabou de me falar, se a Terra já teve uma temperatura bem mais elevada, se o nível dos mares era muito maior, por que a gente tem que estar preocupado hoje, caso essas mudanças se concretizem, como os ambientalistas e cientistas alertam há bastante tempo, com as consequências disso? O que mudaria na nossa rotina se a temperatura subisse efetivamente e o nível do mar também? Tá sendo mostrado, inclusive, com o desastre. Não é natural, tá? A natureza, ela reage à ação humana. Então, os desastres que ocorreram agora, nos últimos 30 dias no Rio Grande do Sul, mostram claramente que a natureza irá se voltar contra a ocupação humana. Nós temos que trabalhar, nós temos que prevenir, nós temos que preservar, nós temos que mudar nosso comportamento. Inclusive, a ocupação das cidades deve ser urgentemente repensada. O Enio, me permite, diga. Aproveitando a deixa, a natureza, na verdade, ela está criando sistemas de compensações. Se ela não criasse sistemas de compensações, nós estaríamos num caos absoluto. Então ela está criando essas tempestades, esses cataclismas todos. A Terra já está dizendo, olha, vocês têm que mudar de comportamento. Doutor Marco, eu vou aproveitar, eu sei que o senhor é natural de Porto Alegre, gaúcho, portanto conhece bem a capital do Rio Grande do Sul. Torcedor do Internacional? Torcedor do Internacional. Essa para mim foi uma novidade, mas fica o registro, Colorado e do também. JEC também. Do JEC também. O doutor Marco, a gente vai mostrar algumas imagens aqui daquela tragédia que ainda está em andamento, né? Conheço bem minha cidade. No Rio Grande do Sul. O Guaíba, que não é um rio, né?
É um estuário. E embora é um recebedor de águas de outros rios. Embora o estádio do seu time Esporte Clube Internacional chame-se Beira Rio, então esse nome não seria o ideal, seria o Beira Estuário, o mais indicado. Beira Estuário. Olha essas imagens, são absolutamente assustadoras. O senhor viveu lá, conhece Porto Alegre há muito tempo. Já alguma coisa parecida já tinha acontecido por lá? Não, Esse é o estádio do Grêmio, eu enfrentei algumas dificuldades relativas a enchentes, né? Eu morava numa cidadezinha próxima a Porto Alegre chamada Cachoeirinha. Então o rio tinha problema de cheias, mas nunca nada comparado ao que aconteceu. E essa história da água, aí eu acho que entra o arquiteto urbanista nessa. Como é que se justifica que parou de chover e o nível da água continua a subir? Há registro de uma amiga que mora em Porto Alegre me contou que a cidade estava já alagada e ela mora num edifício de 8, 9 andares. E ela disse que somente depois que parou de chover, 2 dias de tempo firme, o primeiro andar do prédio que ela reside ficou completamente alagado. Como é que se justifica isso? A resposta está na própria explicação do Marcos. Olha só, eu tenho o Rio dos Sinos, os outros rios que contribuem para o estuário do Vale do Rio Taquari, e assim por diante. Jacuí. Toda essa região recebeu uma quantidade de chuva imensa e ela ficou guardada na terra e começou a escorrer para o estuário. Ou seja, mesmo não chovendo, a água continuou vertendo. A terra segura a água. Então, e pior, muito aconteceu porque houve grande devastação nas costas dos rios no Rio Grande do Sul e a água também chegou mais rápido. Então, se a água chegasse mais devagar, o desastre seria menor. Mas, Ari e Enio, nós temos uma capacidade de esquecer as coisas impressionantes, né? Eu morei em 82 em Blumenau. Quando eu na minha ingenuidade, eu comecei a erguer, nós tínhamos 2 restaurantes no centro da cidade. Eu comecei a erguer porque havia parado de chover. Aí os mais antigos diziam, não, sai daí, e os bombeiros foram me pegar com barco inflável porque eu ia ficar com problemas muito sérios. Parou de chover e a água começou a aumentar. O que eu quero dizer, Enio, nós temos uma capacidade de esquecimento tremenda. Logo, nós vamos estar esquecendo o que aconteceu em Porto Alegre. Como a gente esqueceu, por exemplo, do ciclone Bomba. Vou pedir para o Mosca separar as imagens do ciclone Bomba, que aconteceu em Santa Catarina há cerca de 2 anos, 3 talvez, eu não me lembro, 3 anos, né? O ciclone Bomba, a gente não ouvia falar em Santa Catarina, Arno e Dr. Marco, de ciclones, né? A gente ouvia falar de ciclones nos Estados Unidos. Claro. Né? E até no início, quando veio esse papo de ciclone bomba, o pessoal já começou até a apontar o dedo para os meteorologistas. Que papo de ciclone bomba é esse? A gente está em Santa Catarina. Isso aí, será que é já uma consequência das mudanças climáticas provocadas pelo homem? O Arno pode falar com mais propriedade do que eu, mas existe uma relação direta entre temperatura e pressão. Se você aumentar a temperatura, automaticamente você estará aumentando a pressão. E a pressão é que move os ventos. Vamos complementar um pouco mais. A maior superfície da Terra é água. O Pacífico está, em média, 2 graus centígrados mais alto que o normal. O que acontece? Mais evaporação. E no paralelo do Rio Grande do Sul estão acontecendo eventos em volta do mundo com chuvas. Vai acontecer de novo no Rio Grande do Sul. A mudança climática, ela não vai acontecer, ela já aconteceu. Nós estamos, e o Marcos citou bem, a natureza não é que ela está se revoltando, ela está reagindo aos maus tratos. Aos maus tratos. E mais, o que acontece? Até a propósito, isso é bíblico, né? Porque a Bíblia diz que a terra, nos últimos tempos, gemeria de tamanho os maus tratos que o homem tem lhe imposto. E o que acontece? Hoje, dia 5, saiu o relatório da ONU dizendo que nos próximos 5 anos... A gente está gravando dia 5 de maio, tá, gente? 5 de maio. Então, saiu o relatório hoje dizendo o seguinte, dos próximos 5 anos, existe a possibilidade de 70% de a temperatura aumentar 1 grau centígrado no mundo. Obrigado, 5 de junho. Isso significa 15 centímetros de água a mais. Pense numa maré alta, ali na região da praça do centro da cidade. Vamos pegar o exemplo de Joinville, terceira cidade mais populosa do sul do Brasil. Meu querido Mosca,
Nós temos 3 mapas que foram separados a pedido do Arno. Eu gostaria que o Arno explicasse um pouco. Isso aqui é Joinville, a terceira cidade mais populosa do sul do Brasil. Ali tem um pouquinho de São Francisco do Sul, um pouquinho de Garuva e Araquari, nessa mesma imagem. Joinville fica no centro ali. O que são esses pontos em vermelho, Arno? Esse site é um site da Climate Central, é uma empresa vinculada à NASA que fez estudos de alagamento no mundo inteiro. Inicialmente ela foi contratada só para fazer os estudos de alagamento das bases de lançamento lá em Cabo Canaveral. Avaliando os riscos. Até 2100. Certo. Perceberam que várias bases lá não vão ser possível usar daqui a pouco, por causa do alagamento, em determinados dias do ano. Porém, este azul que vocês veem é o nível atual do limite das águas da Baía da Babitonga. O vermelho significa 50 centímetros a mais de água previstos para 2050. Ou seja, daqui a 26 anos. 2 décadas e meia. E olha que interessante. Segundo os relatórios, isso é um estudo mais antigo, esse estudo é de 2015. Segundo os dados de hoje, esse aumento será mais rápido que se imaginava anteriormente. E isso não é uma coisa que vai ficar limitada a Joinville. Não. Todas as cidades do nível do mar serão afetadas? Não. Todas. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Eu vou dar um exemplo. Manhattan, a ilha de Manhattan, em Nova York, ela tem uma previsão de perder aproximadamente 40% do seu território para as águas. O território habitado? Território habitado. E no caso dessa imagem que nós temos de Joinville, eu não sei se existe esse número. Que áreas que são essas? São áreas onde há residências? Dá para se ter uma ideia? Veja só, o município de Joinville limita-se em 30% do seu território com água salgada, mar. Certo. Então é o seguinte, 30% da fronteira de Joinville é água. Ou seja, nesses 30% haverá, de algum jeito, o avanço dessa língua de maré. E esse mapa ele vai progredindo. Esse é o mapa 1, agora nós vamos para o mapa 2. É um mapa mais perto apenas. Ele aproxima, mas basicamente são as mesmas coisas. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa 2. Então aqui fica bem claro, por exemplo, para quem conhece Olha, Joinville, a Vigorelli aqui no canto, tem a Vigorelli aqui. Certo. Olha quanto de água avança para dentro do que seria hoje terra firme ou terra seca. Isso é tudo mangue, né? Então, inclusive, você estava falando em bases nos Estados Unidos, o aeroporto de Joinville, ali no canto esquerdo da tela, aqui, exatamente. Ele não é banhado, mas pertinho passa o rio. Isso. Mas vai ser banhado, pelo visto. Se eu pegar esse mapa, que tem essa possibilidade lá no site, eu avançar as datas ao longo do século, 2100, por exemplo, o aeroporto de Joinville será apropriado para hidroaviões. Quer dizer, ali... Agora vem cá. Quem imaginava que o Salgado Filho ia ser tomado pelas águas? Isso, olha aí. Sem condições de operação. Já aconteceu. Eu não estou falando uma coisa, vai acontecer. Aconteceu em Porto Alegre. Não tem mais como não acontecer. Por isso, o planejamento urbano não é de Joinville, de todas as cidades que fazem divisa com o mar, deve ser repensado. Deve ser estabelecido a setorização de risco. Tem uma setorização de risco. E mais uma coisa muito importante. Tudo isso que está acontecendo já estava previsto. Existe uma lei de 79, a lei 1979. 79, a lei 6766, que é do parcelamento do solo, que proíbe liberar loteamentos em áreas que sejam alagadas. Ou alagáveis, no caso. Ou alagáveis. Nós temos, no plano diretor de 2008, a citação em Joinville, apenas uma de mudança climática. Nós temos, avançando para isso, nós temos as diretrizes e objetivos da lei 12.608 de 2012. Tudo que deve ser feito está lá escrito. Planejar, preservar, prever, introduzir as questões de risco no planejamento urbano. O Arno, acho que o pessoal do setor imobiliário não está gostando da nossa conversa. Não. E mais uma coisa. Na revisão do plano diretor, tem uma coisa pior ainda. Apesar da Lei 12.608, está aprovada desde 2012, e ela foi criada justamente por causa das mudanças climáticas. Olha só, o relator, se eu não me engano, foi o senador de Maravilha, Essa é uma lei municipal?
Federal. Então, na verdade, em 79? Não, a 79 é a primeira. Eu estou falando da 12.608, que é de 2012. A de 2012, certo. Aconteceram aqueles fatos em Blumenau, Petrópolis, Teresópolis, Morro do Céu, Morro do Bumba e por aí afora, certo? Foi feita uma lei, lá naquela época, onde deveria se introduzir o planejamento urbano, as questões de risco. Ou seja, não adianta implantar sirene. Sirene não resolve nada. Nós temos que mudar a forma de pensar a cidade. Agora, então, tem que deixar bem claro aqui. A gente pegou Joinville como exemplo, mas isso se aplica a todas as cidades litorâneas. Por exemplo, Florianópolis é uma cidade litorânea. Vai sofrer também. Imagina Camboriú. As cidades praianas todas. Vai sofrer também. Então, todos os municípios, o Brasil tem uma fronteira imensa com o mar. E tem outras cidades que estão em situação pior. Nova Delhi, a Cidade do México vai sofrer com isso. A Cidade do México não é altíssimo? Por que qual que é a consequência na Cidade do México? Tem problemas sérios lá com água. É mesmo? Inclusive, a história da Cidade do México, a conquista da Cidade do México, foi num pântano. É um planalto, mas com pântano, não é isso? Exato. É? A Cidade do México fica em cima de um lago. Exatamente, aí, ó, o Mosca está nos ajudando aqui. E aí, o que acontece? Do plano diretor, no projeto de lei do plano diretor, PLC 61/18, existia lá, no artigo 125, a seguinte exigência: Plano Municipal de Ação para Adaptação e Mitigação à Mudança Climática. Está no PLC, no projeto de lei. E existia um artigo, que era o próximo, que dizia que em 5 anos, depois de aprovada a lei, deveria ter o plano de mitigação em mudança climática. Em 2022, esse projeto foi aprovado e virou lei, 620, nosso plano diretor. Retiraram a exigência de fazer o plano em 5 anos. Retiraram. O relator e mais outros vereadores apoiaram a retirada da exigência do plano de mitigação e mudança climática. O que acontece? Se nós não temos isso, nós temos que prever áreas já para a elevação do nível do mar. Nós temos que ter áreas prontas para mudar as pessoas. Não é O que sai mais barato, não. muito mais barato. E outra, deixar de investir em infraestrutura, deixar de gastar dinheiro público em área que vai ser afetada. Alagada. Ou seja, Até porque a infraestrutura, como o nome já diz, é algo durável, né? Que se investe muito para ter um retorno naquele investimento a longo prazo. Exatamente. Nós não temos tanto dinheiro como fizeram em Veneza, que estão fazendo um dique para evitar que Veneza seja afetada por mais marés. Ou seja, nós não temos bilhões de dólares. Nós temos que gastar de forma correta. Então, a maneira correta de fazer é prever já, agora, certo? Inclusive, a Gro Brunwald, ela foi a presidente da comissão da ONU, que em 87 lançou o relatório O Nosso Futuro Comum. E lá naquele relatório foi a primeira vez que apareceu a palavra sustentabilidade. E dizia várias ações que deveriam ser tomadas. 87. O que acontece? No final da primeira década desse século, essa senhora, que foi ex-primeira-ministra da Noruega, deu várias palestras. E ela disse o seguinte do que estava acontecendo. Abre aspas. O tempo do diagnóstico acabou. O tempo para a ação é agora. Fazem 15 anos que ela falou isso. 15 anos. E pouco tem se feito. Nada se fez. Ô, doutor Marco, o senhor esteve na Argentina, chegou há poucas horas, na verdade, na Argentina, e lá conversou com um guia de um parque. A gente vai aproveitar a gentileza da conversa que o senhor gravou com ele e vai exibir aqui, até para as pessoas entenderem um relato que ele faz da mudança da temperatura na Patagônia, né, doutor? Exatamente. Patagônia, onde é reconhecidamente muito frio, né? E ele conta essa história para a gente. Mosca, põe no ar para a gente, por favor. Hola, buenas tardes. Hugo Seguí es mi nombre. Pertenezco al primer Parque Nacional de la República Argentina, primer Parque Nacional de Latinoamérica, tercero del mundo, que es el Parque Nacional Nahuel Huapi. Lleva el nombre indígena, que quiere decir Isla de Tigres.
Y a consulta de los señores del Brasil, el cambio climático aquí ha provocado que en el pasado, cuando obtuve mi título de guía, 40 años atrás, los veranos eran de 18 a 20 grados. Los veranos actuales son de 36 a 40 grados. Estamos perdiendo las geleiras, los glaciares. Están teniendo un retroceso muy grande. El suelo está muy caliente, las aves migratorias ya no se van, se quedan, y hay diferentes situaciones que se están dando en nuestro parque, que es una verdadera preocupación si no se presta atención a lo que está sucediendo. Muy bien, saludos para el Brasil. O relato dele é preocupante, né, doutor Marco? É muito preocupante. Quando eu estive agora na Argentina, eu fui também a fim de estudar um povo chamado Mapuche. São os indígenas lá do São sul, os né? indígenas, não é isso que volta e meia dá uma dor de cabeça para os governos chilenos e argentinos, porque eles não aceitam os governos. Eles consideram que eles eram os proprietários da terra. De fato são, né? Nós temos, Enio, que aprender mais com os mapuches. Nós temos que aprender mais com os nossos índios, com os nossos ancestrais. Eles tinham respostas prontas para os problemas que nós hoje devemos evitar. O senhor, entre outras coisas, foi professor e conhece bastante história, né? Formado em história, inclusive, né? Sou geografia por mais de 20 anos. Exato. E quando se fala em Portugal descobriu o Brasil, é uma grande bobagem. Isso é uma falácia. Na verdade, Portugal ocupou o Brasil, a Espanha ocupou... Sugou as nossas riquezas. Os britânicos e franceses ocuparam. Nós enriquecemos os europeus. Exato. Então, essa aqui, a palavra descobriu, eu nunca gostei desse negócio de descobriu, ninguém descobriu nada. Eles ocuparam a região, tomaram as terras, por exemplo, lá no sul, que eram dos Mapuches. Aqui no Brasil, não sei se vocês lembram, as nossas tribos aí, Guarani, Tupi, eu não lembro quais são, né? Mas existia uma série de grupos indígenas aqui. A mudança climática que ele falou é assustadora, né? É assustadora. 40 graus em Bariloche, onde a gente pensa que a gente vai lá esquiar o ano inteiro, pelo visto isso acabou. É claro que se um turista hoje, negacionista, for a Bariloche, vai passar muito frio se não levar uma boa cobertura, né? São boas roupas para o frio. Aí ele vai chegar de lá dizendo, não, tá tudo tranquilo, não está acontecendo nada. Mas quando o Hugo fala, é porque ele está trabalhando lá há 40 anos. Sabe o que está dizendo. Ele está observando e ele está registrando temperaturas. Ou seja, são cientistas, não é isso, que com a planilha estão registrando. Então nós temos que ouvir mais os arquitetos, por exemplo, mas não o arquiteto negacionista, né? Nós temos que ouvir pessoas de ciência que sinalizam, registram dados. Agora vem cá, o doutor Marco mencionou uma coisa que também me ocorreu. Na medida que o Arno Kumlin ia alertando para locais que a gente pegou Joinville como exemplo, locais onde a água pode subir, deve subir, e aquele local não vai mais ser apropriado para você manter um imóvel. Isso afeta quem compra imóveis e quem negocia imóveis, porque isso provoca desvalorização, obviamente, né? Não tem como não acontecer isso. Será que isso é uma das razões pelas quais a força econômica impede que essa informação se prolifere com mais rapidez? Olha só, é obrigação do poder público praticar políticas públicas. O que são políticas públicas? Política pública de segurança. Política pública... Opa, segurança? Mas essa questão de garantir a qualidade de vida do cidadão, que ele não tenha seu imóvel, vamos dizer, afetado por um erro técnico, isso é política de segurança. Sem dúvida. Então, a política da saúde, a política da mobilidade e transporte público, todas essas políticas públicas têm que ser garantidas pelo setor público. Então, o setor público tem o dever. Tem uma lei publicada em 2023, dezembro de 2023, quente, Lei 14.750. Ela pega e aprimora a 12.608 e obriga promover a responsabilização do setor privado na adoção de medidas preventivas de desastres e na elaboração e implantação de plano de contingência para os seus empreendimentos. Essa lei ainda não está em vigor, porque nessa própria lei se dá um prazo de 1 ano para que ela seja aplicada.
Ou seja estabelecido o plano. Ou seja, mas isso já está aqui na lei de dezembro de 2023, a responsabilização do setor privado. O problema é que no Brasil nós temos um caminhão de leis, mas que são pouco aplicadas, né? Mas é só Para inglês ver. Para inglês ver. Mas tem que ser garantido isso. Lei é para ser cumprida. Dura lex, sed lex. Não está na Constituição. A lei é dura, mas tem que ser cumprida. Isso. E não está na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 2º, que as leis devem ser cumpridas. E por que não são? O que acontece que as leis não são cumpridas? E aí, a maioria, ou a minoria, ou os menos privilegiados, vamos dizer assim, ficam apenas com os carnês de pagamento das coisas que compram nas lojas. É isso que eles ficam. Agora, outra coisa. Nós temos que tornar costumeiro a indignação, principalmente por parte da população. Eu ingressei com 4 ações populares esse ano. Todas as contestações de escritórios gigantes aqui de Joinville dizem: esse camarada é o revoltado, esse camarada ele está incomodando os governos porque ele quer aparecer. Então, quando a pessoa se torna, demonstra sua indignação, ele é o revoltado. Como os Mapuche, né, que enfrentaram os espanhóis, como os Mapuches enfrentaram a Igreja Católica até mesmo, que queria convertê-los com o objetivo de deixar o caminho mais suave para os governos espanhóis. Então, todo aquele que fala a verdade, que sinaliza na direção certa, ele é considerado um revoltado. Agora, quais são, na opinião dos senhores, as evidências, a gente já mostrou alguma coisa aí, né? Científicas que comprovam que as mudanças climáticas estão acontecendo? É inegável, né? Eu acho que não precisa, até o mais negacionista vai perceber que tem algo diferente por aí. Mas que elas são provocadas por atividades dos homens, dos humanos. Por que a gente não deve considerar que isso seja uma coisa cíclica, como a gente falou no início dessa conversa? Vamos lá. Está sendo provado cientificamente que a quantidade de CO2 que nós jogamos na atmosfera está alterando as relações climáticas, a temperatura da Terra. Quer dizer, principalmente o automóvel, a indústria. Isso, são. Mas existem outras questões, por exemplo, devastação de áreas que não deviam estar devastadas, a preservação de leitos laterais de rios, são N fatores. E o problema aqui em Joinville não é só o alagamento, nós temos outro problema. Foi apontado também hoje no relatório da ONU, que foi divulgado hoje, que como haverá chuva extrema, também haverá seca extrema. Da onde vem e quanto tempo a gente pode ficar sem chuva em Joinville para que nossas torneiras fiquem secas? Manaus enfrentou a pior seca dos últimos anos. Eu vou te dar mais. Você falou. Rio Branco, no Acre, a mesma também, coisa. Você falou que eu estava viajando. Eu trabalho há 14 anos também em Ribeirão Preto. E eu passei agora semana passada lá e aconteceu uma coisa incrível. Nós pegamos lá uma coisa que eu vou lá a cada 2 semanas, eu estou em Ribeirão Preto. 15 graus centígrados. Nunca peguei uma temperatura em Ribeirão Preto desse nível. Lá é muito quente. Só para lembrar, na região de São Paulo, que as temperaturas são mais amenas por conta da altitude, muito parecidas até com Mas Ribeirão Preto é muito quente. Muito quente. E aí o que aconteceu? Até brincaram lá o pessoal com quem eu trabalho, trouxe o frio finalmente. Eles normalmente vêm de lá para ficar do sul. Uhum. Eles vêm para Gramado, para Balneário, e aí eles acham que aqui é frio. Uhum. Eu fui agora lá e encontrei essa temperatura. Sobre uma questão dos ensinamentos, que a gente esquece muito rápido, tem uma lenda, para mim é uma lenda. Dizem que quando o doutor Blumenau fundou o Blumenau, ele ficou de um lado do rio. Do rio Itajaí a sul. E olhava para o outro lado onde estavam os índios. E os índios sempre olhavam os colonos novos que estavam ali chegando. Cada um desses grupos numa das margens. Né? Uma margem diferente da outra. Uhum. E aí contam que o doutor Blumenau um dia pegou uma canoa e atravessou o rio e foi conversar com os índios. E perguntou para eles por que eles estavam daquele lado. E os índios responderam, porque o lado onde o doutor Blumenau estava era das águas. E se confirmou com o passar do tempo. O doutor Blumenau, que era um estudioso, né? Que era um estudioso. Mas, como não estava acostumado, a gente tem que sofrer as experiências. A gente tem visto. Eu estou em Joinville há 67 anos. Vou fazer agora.
eu tenho visto mudar. Eu ia para a escola, quando criança, ali no Germano Tim, tá? E no inverno, a gente passava por poças de água e batia com o pauzinho que estava congelada a água. E foi importante você citar essa história. Então não é a história da vovó e do vovô? Não, antigamente as temperaturas eram muito mais baixas. Eu ouço muito isso, geralmente pessoas mais idosas. Efetivamente, então você é uma testemunha ocular. Era muito mais frio. O inverno era inverno e o verão era verão. O Arno Enio, eu participei do projeto Rondon. Vocês estão lembrados do projeto Rondon? Claro. Escolhido pela FURB de Blumenau. E eu participei, fiquei quase 2 meses numa cidade chamada Itaituba, o município de Itaituba, que era, na época, o maior município do mundo. Então era comum as pessoas marcarem encontro para antes da chuva ou depois da chuva. Isso não existe mais. Tamanho o desequilíbrio climático. Que era a chuva no norte é muito referência, Sim. né? No Pará é muito comum. Com médias térmicas altíssimas, então a chuva contribui decisivamente, né, para tornar o ambiente mais tranquilo. Nós tivemos, há alguns anos, o tal Acordo de Paris, que todo mundo apertou as mãos. Para redução. Para uma série de medidas para conter o avanço das mudanças climáticas. Esse tipo de acordo funciona porque tem um governo, eventualmente, que vai acreditar mais naquele acordo, vai mudar o governo, o segundo governo já não vai acreditar naquilo. Mas aí entra o viés econômico. A água bateu na bunda dos europeus e eles vão começar a deixar de comprar de países que não são signatários ou que não estão cumprindo com aquilo que foi estabelecido. Mas a gente conclui, então, que os europeus, porque parece que os Estados Unidos têm uma certa resistência ao Acordo de Paris, né? Mas os europeus, de um modo geral, eles são mais entusiastas, por isso que eles impõem essas condições para fazer negócio, pensando no bolso dos países que precisam fazer negócio com os europeus. Os americanos são um pouco independentes em relação a isso e parece que não são tão firmes nessa posição. Como é que faz para um acordo desse funcionar? Quais são os 2 países que mais produzem, mais jogam CO2 na atmosfera? Os Estados Unidos e a China. Exatamente. Né? Então, são hoje os 2 maiores, os 2 tigres econômicos do mundo, ou leões, pode chamar o quê? Se eu não me engano, os Estados Unidos têm um PIB de 26 trilhões de dólares e a China 19. Ou seja, e não tem nada que chegue perto dele. E a base produtiva deles naturalmente o uso do combustível fóssil como produção. Isso tem que parar. Ou seja, se não houver uma redução, que foi o principal ponto do Acordo de Paris, que era que até 2020, depois 2025, depois 2030 agora, para reduzir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Mas... E tem uma coisa pior. Vocês já viram que quem mais sofre são quem mais precisa? São os que mais sofrem realmente a população mais humilde. Sabe? Então, quem está preocupado? Quase pouca gente. E aí temos uma tentativa de alguns países, como os em desenvolvimento, que as grandes potências ajudem a pagar a conta. Uma forma de pagar a conta é a pegada ecológica. Mas o que aconteceu em Porto Alegre? Lá pegou pobre, pegou todo mundo, né? Pegou todo mundo. A mesma coisa vai acontecer também nos Estados Unidos. Quando a água bate na bunda, vai ser na bunda de todo mundo. Nos Estados Unidos nós tivemos aquela catástrofe que atendeu St. Louis, né? Qual que é o estado lá? Me fala. Por partes. Houve o Katrina, exato. Que pegou New Orleans, tá? Inclusive, o plano diretor feito para New Orleans após o Katrina é um dos mais belos planos diretores que eu conheço. Peguei, estudei a fundo. Então, essa preocupação do prevenir, prever, para evitar que se gaste muito mais depois. Uhum. Essa é a preocupação. Tem que fazer um plano sustentável. Inclusive, é urgente a criação de setores de risco. Criar na cidade, não só os setores de adensamento 1, 2 ou 3, mas sim o SR, setor de risco.
conforme a classificação de risco que eu apontei na Lei 14.750, que é agora de dezembro, ou seja, incorporar o planejamento urbano, que já devia ter sido feito, essa questão de setor de risco. Ou seja, existem áreas, tem que avisar, você quer investir? Invista, mas você está num setor de risco, para evitar que justamente o órgão público... Ou então se fala agora numa construção de um outro hospital na Zona Sul. Aonde vão construir? Inclusive, na Lei 12.608 já está previsto que escolas e pós-saúde e hospitais não podem ficar em área de alagamento, comprovado. Ou seja, está sendo cumprido isso? Com base no que nós conhecemos de áreas alagáveis hoje. Hoje. Certo. Agora, só que temos que mudar... Aperfeiçoar. E não só aperfeiçoar. Nós temos que mudar os critérios. Nós temos que... O pessoal gosta hoje de levantar o sarrafo. Nós temos que levantar o sarrafo. Uhum. Ou seja, para que nós evitemos problemas maiores, nós temos que elevar o nosso grau de exigência. E aquelas questões quando se discute as declarações, a autodeclaração para alvarás, tem que se pensar muito bem nessa autodeclaração. Que a autodeclaração pressupõe-se que a pessoa está falando a verdade. Exatamente. O que não necessariamente é verdade. A autodeclaração, ela funciona. Eu digo que ela funciona. Em países muito onde sérios. A sociedade já tem essa educação, ou esse conhecimento das leis, ela fiscaliza o seu vizinho. Então, a autodeclaração, ela funciona bem. Acontece que no Brasil, e em muitos países em desenvolvimento, nós não chegamos nesse nível ainda, cultural, tá? Para poder dizer assim, eu aceito a autodeclaração como um fator aceito. Já que o Arno contou a lenda dele, me permita contar a minha historinha? Com certeza. Então, um brasileiro saiu do Brasil e foi para a Noruega, passar um tempo em um curso determinado que ele teria lá. Aí o norueguês buscava o brasileiro no hotel e o levava até a fábrica. Mas o brasileiro todo dia percebeu que o norueguês ele deixava o carro dele no estacionamento mais distante da porta de entrada. E aquilo começou a deixá-lo incomodado, intrigado, né? Aí um dia ele perguntou ao norueguês: por que você deixa tão distante se nós chegamos cedo, se tem vaga próximo da porta, bem pertinho? Porque eu estou preocupado com os outros que vão chegar atrasados. E que precisam estacionar bem perto da porta. Nós temos que desenvolver uma mentalidade mais coletiva. O planeta não nos pertence, nós estamos de passagem, pertence ao meu filho, pertence aos filhos dos meus filhos. Eu tenho um amigo que morou muitos anos no Japão e ele fez um relato também que tem muito a ver com a cultura do coletivo, né? Ele falou que na frente do prédio onde ele morava estava acontecendo uma obra, um prédio estava sendo realizado. E ele falou que entrava caminhão, saía caminhão o tempo todo. E ele lá parado na frente observando, ele viu que o caminhão ia deixar o local e ficava um sujeito com a mangueira de pressão e limpava o caminhão totalmente por baixo, tirava toda a lama antes dele entrar na rua. E isso se repetiu o dia inteiro. Ele pensou, meu, que desperdício de água, né? O caminhão vai sujar tudo de novo e eles limpam todas as vezes. E ele criou coragem, foi lá perguntar o cidadão que estava ali coordenando a atividade dos caminhões que entravam e saíam, por que vocês não limpam o caminhão no final do dia, na hora que acaba o expediente? Ele falou por uma razão muito simples: a lama não pode atingir a calçada e nem a rua. A legislação é muito rigorosa, a gente não pode sujar a calçada. Então a gente gasta muita água, que era uma água inclusive reaproveitada, né? Mas o caminhão tem que sair limpinho. Então todas as vezes fica uma pessoa só limpando, quer dizer, existe uma preocupação com o bem-estar de todo mundo. O Enio, japonês fumante, ele guarda os tocos de cigarro e coloca numa bolsa hermeticamente fechada. E leva para casa. E depois ele entrega ao governo para, isso sim, ser incinerado. Tá aí. Aliás, esse é um hábito saudável, não jogue lixo na rua. Como é que são nossas obras aqui, os caminhões? São lá. Nossa. Primeiro suja a rua toda e depois vem alguém limpar porque a fiscalização apareceu. E ainda reclama da prefeitura que demorou para fazer a limpeza. Não é, prefeito? Olha, não é fácil. Doutor Marcos Schetter, o senhor é um educador, né? Então eu quero abordar um tema sobre a educação ambiental, a conscientização das crianças. A gente estava falando fora do ar aqui que a garotada, o pessoal mais jovem, não dá muita importância, por exemplo, para carro, né?
Eles acham um transporte público, ou mesmo esses aplicativos, uma solução para deslocamento, né? Não tem aquela ambição de ter... Não é que não tem ambição, não vem com tanto glamour ter um automóvel, né? Talvez eles estejam pensando mais racionalmente do que nós. Talvez, talvez. A educação ambiental, apresentada nas escolas, ela é suficiente? Ela é superficial? Como é que a senhora avalia isso? As pessoas têm a noção da gravidade do problema, porque com base no que a gente está conversando aqui, a gente não está esperando por mudanças climáticas, a gente está vivendo as mudanças climáticas, né? Não resta a menor dúvida que a juventude hoje ela tem uma consciência muito maior do que a juventude que eu fiz parte. Não resta a menor dúvida. Hoje o jovem está mais consciente. Agora, é claro que ainda temos muito a caminhar nessa jornada. Nós temos que aumentar o volume de informações para a nossa juventude. Agora, é claro que na medida em que eu passo determinado conhecimento para a juventude, eu tenho que praticar aquilo, não é? Eu tenho me preocupado muito com isso. Eu tenho o meu estabelecimento, por exemplo, que é um restaurante, você já almoçou lá. Depois, nós aproveitamos o que sobra de verduras e eu levo para a horta, que ganhou um prêmio agora, do Parque do Ar, ganhou um prêmio como uma das melhores hortas do estado e, quiçá, do Brasil, né? Então nós temos que aproveitar, nós temos que andar mais de bicicleta, nós temos que começar a utilizar por mais tempo o nosso sapato, nós temos que nos vestir de maneira mais simples. Na simplicidade, nós vamos encontrar a resposta para muita coisa. Mas isso não vai na contramão, doutor, daquilo que a sociedade prega, que é o consumismo, gerar emprego, né? Porque basicamente é isso que se fala, né? Tudo depende para onde você quer ir. Uhum. Né? Se você quer ir para o abismo, para um precipício, você siga nessa direção. Entendi. Perfeita a explicação. Agora o senhor tocou num outro ponto que eu quero convocar mais uma vez o arquiteto urbanista Arno Kumlen. A bicicleta, na minha opinião, é um meio de transporte maravilhoso. Agora, qual que é o problema que nós temos aqui no Brasil? Primeiro que nem todos os lugares, ou pouquíssimos lugares, são adaptados para que a pessoa utilize esse meio de transporte com segurança, né? Parece que se existe uma preocupação, é muito tímida em relação a oferecer conforto para quem quer usar esse meio de transporte, né? E outro aspecto também é a associação ao uso da bicicleta como se fosse uma pessoa de poucas posses, modesta. Existe preconceito. Existe. Essa é a palavra que eu quero dizer. A gente vê muito na Europa, por exemplo, o deputado que chega para o local legislativo com a bicicleta e todo mundo acha normal, no Japão, né? Aqui, como assim? Você diz quem é, dependendo daquilo que tu veste. Exato. A premissa está errada. Como é que é essa coisa do arquiteto que vai planejar ou que pretende introduzir uma ideia, ela é bem aceita pelas gestões públicas no Brasil? Você que tem experiência nisso. É cultural. Vamos lá. Tá na cultura. Você vai num país como, vamos lá, pegar a Itália, a França, a Alemanha, e a Holanda principalmente, a bicicleta está no DNA da cidade. Ou seja, a cidade é pensada para a bicicleta. Não é pensada para a bicicleta, é pensada para o cidadão. Para o cidadão. Então, os modais de transporte se juntam. Né? Então, se juntam. Pense num estacionamento de bicicleta para 40 mil bicicletas. Nossa. Em Amsterdã tem. Mas o que acontece? Ele está linkado com outro modal de transporte, com o trem, com o VLT, com o ônibus. Você vai com a bicicleta até um certo ponto? Isso, porque a bicicleta é para um tipo de trajeto. Eu estava uma época fazendo um passeio turístico e estava na estação de Florença, Itália. E eu, na estação de trem, olhando o que estava acontecendo. A gente não vai fazer turismo, a gente vai pesquisar, a gente vai estudar. E passou uma senhora, isso era cedo, 8 horas da manhã. Aí eu estava encostado do lado de fora da estação e vi que ela veio de dentro da estação, estava pegando uma bicicleta. E aí a senhora veio da onde? 30 quilômetros daqui, de trem. E vou andar mais 2 de bicicleta até o meu trabalho. Depois eu vou voltar aqui, deixar a bicicleta aqui e volto para casa. A bicicleta não ia para casa, então? Não, ela percorre uma distância. E aí o que é a distância? Essa distância é também a pé. Espera aí, Joinville
faz muito sol, é quente, mas se eu andasse uma parte, se eu andasse de bicicleta a outra, se eu linkasse isso com o ônibus, em várias cidades da Europa, eu pego a minha bicicleta e também coloco dentro da VLT. Ou seja, eu simplesmente chego de bicicleta a um determinado lugar, o veículo leve sobre trilho, ou trama, ou aquele bonde, o metrô de superfície, vamos dizer, onde eu coloco ele junto dentro do VLT, caminho o percurso e lá para frente faço mais o meu trajeto. Ou seja, são opções de me movimentar. E aí, não é? O carro é uma opção também. Mas o carro sai bastante da garagem quando você tem uma viagem mais longa, ou um passeio, ou uma visita. Ou como ferramenta de trabalho. Exatamente. Agora, a cidade é pensada para o cidadão, onde as pessoas têm opções de transporte público. E é uma coisa que a gente tem que pensar urgente, porque diminuir a quantidade de CO2 da cidade faz bem para a qualidade de vida de todo mundo. E o uso da bicicleta é determinante para isso. E melhora a saúde das pessoas. Exato. Diminui presença O Arno estava dando ênfase à mobilidade, mas Exato. agora ele frisou a saúde. Porque política pública, ela não pode ser a política pública da saúde ou a política pública da mobilidade. Ela tem que ser transversal. Uma coisa holística, né? Tem que ser sistêmica. O sistema como um todo. O que eu andar de bicicleta vai melhorar a minha saúde e vai melhorar o transporte da cidade. Sabe? Sim, são menos veículos, menos automóveis nas ruas, menos nos estacionamentos, mais saúde para as pessoas, menos pessoas nos hospitais, quer dizer, tem menos poluição. Vamos lá. Né? Joinville está com aproximadamente 620 mil pessoas morando aqui, certo? Para uma frota de 500 mil veículos. É muito carro. Aonde você viu sendo criados mais espaços para a mobilidade de Joinville? É disso que eu quero falar. Doutor Marcos Schetter, o senhor... Mas só aproveitar um pouco a deixa dele. Mas eu quero essa aqui. Claro, vai. Hoje é sabido que cidades que são superior, têm uma população superior a 600 mil habitantes, elas são cidades problemas. Então, agora, em tempo de eleição, todo mundo está dizendo, olha, Joinville tem que crescer, criar mais empregos. Só que a lógica é nós termos e continuarmos Joinville com a população que tem e melhorarmos a qualidade da população. O senhor é proprietário de um estabelecimento comercial, o senhor sempre teve estabelecimentos comerciais, né? Sim. E existe uma cultura agora no Brasil, que foi adotada no Brasil, que é mundial, do Friendly Pet, que é aquele estabelecimento comercial que permite que você entre com um cãozinho, com um gato, com um passarinho, com um cavalo, se o cara tiver com isso. E eu acho muito legal, não vejo problema nenhum nisso, acho bem legal. Mas eu não vejo uma cultura da Friendly Bikers, entendeu? Eu não vejo, por exemplo, você vai chegar num lugar com a bicicleta, você vai pensar, pô, infelizmente, né, a segurança pública não é o nosso forte e o furto de bicicletas é muito comum. Então o sujeito vai lá, compra uma bicicletinha, por mais modesta que ela seja, sai R$1.000, né, uma bicicleta relativamente simples, e ele quer estacionar na frente de uma farmácia, do restaurante, sei lá onde. Onde é que eu estaciono? Alguns lugares tem, mas muito poucos, né? Lugares tem para estacionar. Será que não está na hora também de se encorajar o uso da bicicleta com esse tipo de serviço? A adequar os estabelecimentos para que a pessoa se sinta, pô, eu vou trabalhar, depois eu vou parar na farmácia e depois eu vou no supermercado, e eu sei que em todos esses lugares eu tenho de colocar minha bicicleta com segurança. Claro, o mundo ideal, melhorar a segurança pública. Esse demora um pouquinho mais. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Não seria um... Então, tu sabe que eu até estava pensando aqui, olha, o dia que eu for prefeito da cidade, eu vou chamar o Arno para ser o meu... Ele é sensacional, isso eu concordo. Entendeu? Por quê? Porque ele é um arquiteto, ele é um arquiteto que pensa no futuro. Sim. E está na hora das pessoas começarem a não tomar decisões imediatistas, não é isso em função das catástrofes, mas pensar antes, sabe, para evitar problemas futuramente. Então, eu particularmente acho que está mais do que na hora de aumentarmos, por exemplo, as ciclovias em nossa cidade. Nós não tivemos um aumento significativo das ciclovias nos últimos 4 anos. E algumas ciclovias não são seguras. Desculpe. A contestação. Aumentar? Não, eu não estou dizendo. Por isso que eu digo. Ciclofaixa. Veja só. Eu não disse que não houve aumento significativo. Para eu ofertar uma política
tá, de mobilidade eu tenho que juntar com a política pública de segurança. Como é que eu vou colocar mais bicicletas a rodar sem a segurança devida? Um dos problemas de Joinville... As coisas estão abraçadas, né? Uma das coisas que acontece em Joinville, e eu já usei, eu até tenho uma bicicleta elétrica, mas eu fui proibido de usá-la, porque tive vários problemas, porque é o seguinte, você não é respeitado. Sim, É verdade. O meu filho, eu tenho um filho de 35 anos que não tem carteira, não tem carro e não quer. Não sabe dirigir. Agora, já foi atropelado 2 vezes, porque usa a bicicleta. Então, não existe uma segurança que garanta que eu ficar tranquilo que meu filho, o meu neto ou alguém da minha família saia com a bicicleta. Por quê? Porque fica disputando. Não é que nem países evoluídos, que não há problema nenhum entre bicicleta e veículo. Tem uma cidade na Holanda chamada Delft, fantástica, onde tudo é junto e misturado, e inclusive o carro, o ônibus, o VLT, e ainda com boa parte da cidade com tijolo de piso, é fantástico. Mas, de qualquer forma, não há segurança para eu... Eu estava vendo outro dia... Não só a segurança da bicicleta, a segurança do usuário. O meu irmão foi acidentado ano passado andando de bicicleta. Pois é, eu estava vendo outro Ele dia... ficou vários dias no hospital. Por conta de um atropelamento. E hoje está mancando em função desse atropelamento. No centro, trechos do centro de Londres, eu estava vendo uma reportagem muito interessante, existem áreas onde o carro pode trafegar, mas a sinalização orienta o seguinte para o motorista: a prioridade é a bicicleta. Então, se alguém estiver pedalando... A prioridade, na verdade, é a pessoa, depois vem a bicicleta. É que naquele caso, especificamente para a bicicleta. Então, se você quiser utilizar a via e tiver um ciclista na via, não tem problema nenhum, você vai seguir a velocidade do ciclista. E está muito claro isso. Então, as pessoas acabam, com o passar do tempo, não utilizando as vias, porque como há muitos ciclistas, se torna muito lento o processo, o cara acaba estacionando em algum lugar e vou utilizar outra forma de transporte para chegar onde eu quero. É uma solução inteligente, simples. Mas os governos... Tem outro fator ainda. No centro de Londres tem o famoso parqueamento. Ou seja, são carros com chip, que como em anéis, e você vai adentrando os anéis e a conta vai caindo no teu cartão de crédito. Entendi. E você vai automaticamente pagando uma espécie de pedágio. É pedagiado. É um pedágio. Estão introduzindo agora em Nova York também o mesmo sistema para diminuir o número de veículos. Interessante. Agora, o nosso caso é o seguinte, ofertar um transporte público de qualidade. Não é o ônibus. Eu falo do VLT, eu adoro o VLT, mas pode ser qualquer outro tipo de equipamento que tenha ar-condicionado, piso baixo, preferência total nas vias, roteiros bem definidos ou troncais, tá? E aí tu tem que trabalhar isso junto com o processo de zoneamento. Você aumenta o adensamento daquelas áreas vinculado ao transporte público. Mesmo que no começo, como foi feito em Curitiba, que você tenha prejuízo na linha, que eu subsidie a linha. Claro. Sabe? São formas de induzir. Enio, vocês conhecem bem a história de Joinville. Em 2004, eu fui advogado dos artesãos. Na época, o governo determinou que se abrisse o calçadão para então dar passagem à Rua do Príncipe. Ok. Não é? Lá naquela época, nós já entendíamos que havia o ser humano, a pessoa do cidadão joinvilense foi deixada de lado. Nós deveríamos ter mantido os calçadões e aumentado o número de calçadões na cidade. O que nós temos hoje é um centro morto. Fato. Entendeu? Nós priorizamos lá atrás o deslocamento de veículos, né? Mas deixamos de priorizar, por exemplo, uma feira de artesão. E hoje nós não temos um local fixo para as feiras de artesão. Você vai em qualquer país, e em qualquer cidade, como eu estive agora na cidade de Bariloche, lá existem pontos fixos para os nossos artesãos. Aonde estão os nossos artesãos aqui na cidade? Só em tempo de Natal e de Páscoa é que eles aparecem em determinados pontos. Mas nós temos que priorizar a pessoa. Pois é, e quando a gente fala em mudança climática, a gente lembra do combustível fóssil queimando, e a inovação tecnológica mais visível que nós temos notado nos últimos tempos, Arno, é a presença do carro elétrico, né? O carro elétrico que muita gente critica por conta da autonomia,
né? Mas para o uso na cidade ele atende às necessidades tranquilamente, né? Mas o grande problema é esse, e a preocupação que os ambientalistas têm em relação ao carro elétrico, que embora não polua diretamente, é a bateria, o descarte dessa bateria, não se sabe o que se vai fazer com essas baterias, né? O lítio da bateria. Afinal de contas, esse é o caminho, pelo menos aqui no Brasil, o carro elétrico é a solução mais inteligente para a gente tentar conter o avanço da emissão de gás carbônico? Bom, no Brasil, eu acho mais inteligente o carro elétrico que na Europa. Porque no Brasil, a produção da energia elétrica é baseado principalmente em hidrelétricas. Água, né? Água, onde o efeito é bem menor que as usinas nucleares na Europa. As termoelétricas na Europa, ou seja, como a Europa é muito plana e não tem tanta água, eles são obrigados a buscar energia elétrica. Há uma busca atual, por exemplo, lá no Mar do Norte, existem grandes fazendas eólicas, tá? E existe também em algumas partes, em terra, dentro do mar, fazenda eólica. Em terra, na Alemanha e outras áreas, fazendas internas de eólica, só que o vento, as pás produzem uma poluição sonora, quando em grande quantidade, inacreditável. Eu não sabia disso. Nossa. Por isso que eles fazem no mar, então, em algumas... Porque não é uma pá, são inúmeras pás. O motor que é produzido pela WEG, né? E mais uma coisa. Existe uma introdução de grandes fazendas de energia solar. Tá? Inclusive, eu estive visitando recentemente galpões de guarda de material de produção agrícola, e todos eles que antigamente eram uma cobertura normal, hoje estão todos cobertos com outra cobertura, que são todas placas fotovoltaicas. E esse sol todo aqui no Brasil não é a solução indicada para o Brasil? Parte, está sendo introduzido em parte, porque ainda o valor da introdução, ou a transformação do que está instalado, da infraestrutura instalada para uma nova, tem um custo. E esse custo é bancado por alguém. Boa parte das residências em Joinville ou no Brasil estão usando, com incentivo, inclusive, do governo, a introdução de fotovoltaica. Tá? Mas ainda é um custo que, comparado ao que eu tenho instalado, para instalar o fotovoltaico, não é muito interessante. Produzir uma energia eólica individual é quase que impossível, não justifica. Mas existem algumas áreas que isso justifica. Como nós estamos falando de energia para abastecer o veículo, tá? Nós temos que trazer essa energia de algum lugar. Tá? Eu fico perguntando, vai ter lítio para fazer tanta bateria para o mundo inteiro? Essa é a pergunta que fica no ar. Eu não sei. Então, e outra, o que eu faço também com o resíduo dela? Eu discuto isso eu tenho um engenheiro químico em casa, ele diz que a solução no Brasil é o etanol. Ele diz que ao invés do carro elétrico, nós devíamos ter o carro... A Toyota descartou o investimento do carro elétrico e está no hidrogênio, se não me engano, é isso? Eu ia comentar agora sobre Consumo, autonomia gigante com pouco hidrogênio. Exatamente. Né? Eu visitei, na França tem uma cidade chamada Dijon, que uma parte do transporte público é com hidrogênio. Inclusive, é muito interessante que na área central ela tem uma navette, que eles chamam um ônibus de hidrogênio, gratuito, que liga vários modais, bicicleta, trem, VLT, tudo gratuitamente. E as estações de bicicleta, que foram implantando, começaram no começo desse século, e hoje já passam de 60 estações de bicicleta para aluguel dentro do centro da cidade. Então, é outro modelo. Você pega a bicicleta, faz o percurso, entra na navette gratuita, vai lá, sabe? O carro, na área central, ele é como se ele fosse assim descartado, é produto de segunda linha. Eu vi um cidadão falar sobre apresentou uma ideia muito interessante. Eu não me lembro exatamente os números, mas ele mencionou a força utilizada pelo ser humano nas academias, que ele considera que é subaproveitado. Porque já que o pessoal gosta de ficar malhando, e paga por isso, certo?
ele acredita que aquele movimento repetitivo que os equipamentos fazem poderia ser utilizado para a criação de energia. E é verdade. E ele fala seriamente, eu não E é sei verdade. como, não sou engenheiro, né? Mas ele explicou e eu achei bastante interessante a ideia. O movimento é possível. Exato, mas eu confesso que eu não sei detalhes, eu vi superficialmente Agora, só. viu, Enio? No Brasil nós temos que investir mais nos centros pensantes. Nós temos uma moçada aí muito boa, mas está faltando investimento em laboratórios, em pesquisa, porque alternativas já existem. Agora nós temos que tornar essas invenções todas a nível de consumo de população. Agora, doutor, o senhor mencionou algumas práticas que o senhor introduziu no seu restaurante, como reaproveitar os legumes e tal, enfim, as sobras, né, do restaurante para produção de legumes Sim, né? tem Então, horta. Exato, eu achei bem interessante. Mas o que é a população comum? Atualmente estou plantando açafrão. Pois é, então, açafrão é bom. Hein? O que a população comum, o sujeito que está vendo a gente aqui agora, pode fazer para contribuir de alguma maneira com práticas sustentáveis que efetivamente ajudem nessa... Pode contribuir muito. Dá alguns exemplos para a gente. Que às vezes Diminuir o tempo de banho, por exemplo. Uhum. Entendeu? Entre outras coisas, já havia falado sobre nós aproveitarmos melhor até mesmo a roupa que nós vestimos, os sapatos que nós vestimos, andar mais, recorrer à bicicleta e tantas outras coisas. Lá no Fazer reciclagem. o restaurante, nós fazemos hoje o sabão do óleo que sobra, Da fritura. nós fazemos o sabão e utilizamos esse sabão para lavar a nossa louça. Uhum. Né? Então, é só buscar as alternativas, porque elas estão escancaradas na internet. Arno, tem uma coisa que me incomoda. Chove muito. A água da chuva alaga. Por que essa água da chuva, sabendo que chove tanto aqui no Brasil, o Brasil é um país tropical, salvo uma ou outra região, Não é aproveitada. essa água não é aproveitada. Por que é tão difícil? É muito caro? Como é que você, como arquiteto, avalia? Cisternas Mas individuais. Mas é caro? Ou é uma coisa que poderia ser facilmente introduzida nas casas mais simples, por exemplo? antes Não. dele responder, posso só dar uma deixa? Deixa. Eu fui síndico por 7 anos do Manchester, Edifício. que é o edifício Mais antigo mais de Joinville. antigo da cidade. Foi o primeiro a ter elevadores. Uhum. Né? Ele já foi visitado por ministros, inclusive. Dizem que o pessoal ia lá só para andar de elevador. Exatamente. Ali foi a sede da CIT. Uhum. Eu criei, até hoje existe, 2 caixas d'água de 5.000 litros que recebem as águas do telhado do Manchester. E aquela água é utilizada para a lavação do prédio. Eu não sei se isso está sendo feito agora. Mas foi por Mas muito na tempo. época, lá estão as caixas d'água, se não tiraram, para aproveitamento da água da chuva. E por que é tão difícil fazer isso? Não é difícil. Não é difícil. Falta vontade. Falta vontade. Vem cá. Obrigue. Lei. Lei. Não, mas tem uma legislação municipal Tem, já que obriga já. Mas não Dependendo da metragem quadrada, Mas você tem que ter um receptor de água do telhado. E mais que isso, você pode usar águas que você ia jogar fora. Você não pode usar água do bacio, que já está necessariamente descartado. Mas tem outras águas que você usa que você pode reusar. Do banho, chuveiro, por exemplo. E você pode reusar, inclusive, isso no vaso sanitário. Uhum. Porque, não para beber, mas você pega essa água, passa por uma pequena filtragem e isso volta para atender. Ou seja, isso é economia de água. Isso é uma parte. A questão da água da chuva, no meu entendimento, ela devia ser recolhida. Ou seja, recolhe e solta aos poucos. Ou usa para lavar calçada, lavar o carro. Quintal, molhar planta, enfim. E como é que você pode fazer isso? A gente tem várias formas de falar isso, de chamar isso de IPTU verde. Esse é um IPTU onde você tem um desconto, desde que você apresente à prefeitura, Demonstre, né? que você tem uma série de condicionantes que devem ser estabelecidas por lei. Por exemplo, segurar a água da chuva, ter um percentual de vegetação que... Às vezes eu tenho uma calçada, nós temos um problema sério de calor e sol em Joinville. As pessoas não andam porque
que as calçadas já são horríveis, mas também porque falta sombra. Às vezes a calçada não permite que instale uma árvore, certo? Que tal o proprietário apresentar uma árvore que faça sombra não só na calçada, mas proteja uma parte do horário o asfalto. É só passar na beira-rio, em frente à Lepper, Perfeito. no verão, vocês vão perceber claramente a mudança de temperatura de 2 a 3 graus centígrados por causa da sombra. Sabe que a ação foi uma ação popular minha que impediu o corte das figueiras, né? O pessoal estava incomodado com aquela sombra maravilhosa, aquela árvore. Paisagística, né? É o seguinte, eu questiono o tipo de árvore, mas a intenção é perfeita. Não, até eu também questiono. O ficus não era o tipo de árvore mais adequado. Mas elas não estão nos fazendo mal nenhum. Quando caem, tem que trocar pela árvore certa. Claro. Que foi a decisão quando no governo Calito se fez uma audiência pública. Isso. Aí a CIG votou, você estava presente, Tá. a Jorpeme, a CREA votaram para que as árvores, à medida que elas fossem caindo, fosse substituído por árvores mais adequadas, tipo arbóreo mais adequado. Vamos fazer uma viagem agora até o Canadá, meu caro Opa! Mosca. A gente separou algumas imagens bastante impactantes do Canadá. E qual que é o problema aí no Canadá, meu caro Arno? O problema do Canadá é o seguinte, que os jovens aqui, não têm oportunidade, e a primeira coisa que querem é mudar para a Austrália ou para o Canadá. Você já viu isso? Sim, é muito comum. É muito comum. E o degelo no Canadá e nos dois polos é assustador, né? Esse trinco que aparece aí é a rapidez com que esses icebergs, essa área, por exemplo, aí, era para ter cobertura com neve, e já não se observa. Então veja que um país frio como o Canadá começa a sofrer também, né, com a questão essa paisagem que nós vimos em Santiago, o ano passado. É muito parecida, né? Olha que interessante. Se eu falar para algumas pessoas sobre a mudança climática, elas vão dizer que é cíclica. Há 3, 4 milhões de anos atrás não existiam as calotas polares. Não existia esse gelo todo nos polos. Certo. Então, o que aconteceu? Houve uma diminuição de temperatura e, naturalmente, a água que estava no ar, ela foi para as calotas polares. Certo. Nós estamos fazendo um milagre. Derretendo tudo. Nós estamos derretendo tudo. E não é só essas áreas aí, tá? A elevação do nível do mar tem vários fatores que vão influenciar. Um é a quantidade de água doce que entra na água salgada. Vai mudar a salinidade dos mares, vai alterar a forma de alimentar dos peixes. Outra, vai alterar as marés. Vai alterar a temperatura do mar, também altera a direção e a forma dos ventos e a quantidade de água evaporada. Tem mais uma coisa, a elevação se dá também por dilatação. Como a maior parte da superfície da Terra é água, o aumento da temperatura vai fazer com que ela expanda. A própria água vai expandir por causa da temperatura. Então, não é só o degelo, não é só isso que está acontecendo. Falar em degelo é uma coisa simplista, então. Exatamente. É muito mais complexa. Nós temos que pensar Gaia como uma unidade. Exatamente. A visão tem que ser sistêmica, do todo. Olha, a gente poderia ficar falando aqui com o Dr. Marcus Schetter e com o Arno Kumlin por 5 horas e a gente não ia abordar todos os assuntos. Isso me deixa muito feliz. Eu quero aqui mencionar 2 livros que eu recebi aqui do Dr. Marcus Schetter, que é o Alienação Parental. Me fala um pouquinho sobre esse livro, Alienação Parental, doutor. Alienação parental é quando os pais, ou até mesmo tias, começam a falar mal, não é isso, de uma pessoa para com os filhos, sobrinhos e assim por diante. Esse livro da Editora Areia, ele está disponível? As pessoas que quiserem comprar, ele está disponível nas redes sociais. É fácil de encontrar. Deixa eu perguntar para minha esposa que você me ajuda aonde está disponível para compra, ele online. Amazon. E aqui a gente tem o Dr. Marcus Schetter, que entre outras coisas é escritor, né? Capão Alto. Capão Alto, ele é o meu primeiro romance.
né, que eu escrevo, ele conta a história de um tropeiro que sai de Viamão, Rio Grande do Sul. onde se vendiam as mulas, né? E ele leva para Sorocaba, que é onde acontecia a grande feira de venda de mulas, né? E eu conto muito da vida dos tropeiros. Várias cidades que foram fundadas por tropeiros. Muitas palavras que nós usamos foram palavras introduzidas pelo tropeirismo. E ele se Dá para enamora. citar alguma ou não? Se Lembra de alguma palavra? Se tu abrir o livro agora, em qualquer página, tu vai ver as palavras aí. Ah, elas estão em destaque, É. não? Maracatu, sei lá. Então, eu trago muito também do vocabulário escravagista, né, na época, e dos quilombos. Eu trago muito da culinária tropeira e também da culinária desenvolvida pelos escravos na época. O livro conta a história da feira de Sorocaba, mas esse livro vai estar numa outra feira, na Feira do Livro de Feira Joinville, do Livro, que acontece em que data? Que vai começar amanhã, se não me falha a memória, A né? data, dia 7 de junho. É 7 isso? de junho. 7 de junho. Né, nós estaremos, inclusive, numa noite, a minha esposa até me anotou, tu viu que eu sou dependente da minha esposa, né? Ainda bem que ela está aí. 15 de junho, às 19 horas, sessão de autógrafos do livro Alienação Parental e Feira também do do Livro. livro Capão Alto, né? Olha, eu quero agradecer muito a generosidade do Dr. Marcos Schetter, ambientalista, escritor, advogado, e do Arno Kumlin, arquiteto urbanista. São pessoas ocupadíssimas e que dedicaram esse tempo aqui para conversar conosco sobre um tema importantíssimo, né, Arno? Você vai me permitir Eu vou. uma rápida colocação aqui Por favor. do Almada Negreiros, português, poeta, no livro Invenção do Dia Claro, de 1921, fez um alerta para nós sobre tudo isso que está acontecendo. Há 103 anos. Não, há 103 anos. Disse ele que quando eu nasci, todas as palavras que vão salvar a humanidade já estavam escritas. Interessante. Olha só. Só faltava fazer. Aí, tá aí a reflexão, então. Muito obrigado. Então, eu digo assim, tudo que precisa ser feito, não fui eu que escrevi. Estão em muitos ensinamentos de muitos cientistas, juristas, legisladores, e por aí vai. Basta procurar. Basta procurar e fazer, porque já está tudo escrito. Uhum. O Enio, já que você nos oportunizou um espaço tão nobre, dia 29 de junho, às 12 horas, nós teremos no restaurante um carreteiro beneficente. O lucro vai para o Rio Grande do Sul. Isso, vamos destinar a alguma entidade que vai lidar com isso para amenizar um pouco os problemas enfrentados pelos gaúchos. Nesse mesmo dia estará cantando o Betinho, produzindo uma música bacana. Nós também teremos uma exposição da grande aquarelista Silvana Pou no dia. Dia 29 de junho, às 12 horas. Você é nosso convidado. E o Enio também. Restaurante Armazém da Natureza, na rua Araranguá 195. Em Joinville. Bem próximo do Hospital Infantil. Dr. Marcos Schetter, muito obrigado. Eu que agradeço. Arno Kumlin, muito obrigado. Voltem Vida sempre. longa para nós. É Obrigado isso aí. a você. Fizemos hoje o podcast do Grupo Marca falando sobre mudanças climáticas. Você viu que não é brincadeira. Compartilhe, mande adiante esse vídeo que é muito importante para a gente conscientizar mais e mais pessoas pelo mundo. Tchau, pessoal.